Você não vai ser dono de nada, mas vai ser feliz. Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Agora que o grande reset mundial deixou de ser uma teoria da conspiração, já está sendo alardeado e discutido abertamente por lideranças mundiais, principalmente pelo Fórum Econômico Mundial, agora que revistas conceituadas como a Time já dedicaram reportagens inteiras sobre isso, vale a pena entender alguns aspectos dessa grande solução, na palavra deles, proposta. Se você não sabia que o Grande Reset deixou de ser uma teoria da conspiração, veja o vídeo introdutório dessa série, O Grande Reset Mundial é Real, do dia 13 de novembro, em que colocamos os principais aspectos do dito plano de Grande Reset Mundial. Agora vamos fazer uma série de pequenos vídeos sobre exatamente o que está sendo proposto pelo Fórum Econômico Mundial dentro desse plano do Grande Reset, no que já sabemos até aqui. Porque, como falamos no último vídeo, o documento é genérico, não fala coisas específicas, apenas dá linhas gerais sobre o que deve ser feito. Apenas indica que, no ano de 2021, haveriam reuniões de líderes mundiais para discutir os detalhes desse plano. Embora não existam definições específicas, alguns termos são tratados com algum detalhe lá, vamos dar uma olhada nesses termos. Dentre os vários elementos que são citados no documento como parte da solução, um termo chama atenção porque não parece ter a ver com o tema, o transhumanismo. O que seria isso e por que isso é uma ferramenta do Fórum Econômico Mundial? Bem, antes de mais nada, vale a pena ressaltar que existe muita confusão do termo transhumanismo com pós-humanismo. A confusão é tanta que muitos pós-humanistas preferem usar o termo transhumanismo como sinônimo de pós-humanismo. Mas não é. Pós-humanismo foi uma escola de filosofia que surgiu na primeira metade do século XX e que tinha por objetivo tirar o antropocentrismo da filosofia, tirar o ser humano do papel central da filosofia. Buscava entender o mundo sem focar no ser humano, o que notoriamente é difícil para nós humanos. Mas não é disso que se trata o documento do Banco Mundial. Transhumanismo tem um outro significado hoje muito mais preciso e claro, que não tem nada a ver com tirar o ser humano do centro da filosofia. Ao contrário, tem foco no próprio ser humano, e é uma corrente filosófica que visa entender como funcionaria um mundo em que a tecnologia permite que seres humanos sejam aperfeiçoados, doenças podem ser removidas e até potencialmente o ser humano poderia ser eternizado. No documento do Fórum Econômico Mundial, isso tem o nome de melhoramento humano. E isso certamente é uma coisa preocupante porque isso parte do princípio que tem coisas no ser humano que podem ser melhoradas. Quem é o árbitro desse melhoramento? Dentre as coisas discutidas está: é razoável editar geneticamente as pessoas? Veja, manipulação genética de embriões já é possível hoje em dia e usada em várias situações, por exemplo, para a produção de embriões de vacas não suscetíveis a doenças ou com maior produção de leite. Colhe-se e fertiliza-se vários embriões e com técnicas de leitura de DNA se identifica o melhor embrião para ser gestado. Em tese, com a tecnologia de hoje, é possível, digamos, que pais escolham filhos sem predisposição genética a determinadas doenças, desde doenças graves até outras mais leves como obesidade. Podem, em tese, até escolher a cor dos olhos do filho, podem escolher se é menino ou menina. Mas seria ético isso? É justo os pais escolherem características dos filhos? E mesmo sendo ético, seria uma coisa boa? Porque, lembra, muitas coisas podem acontecer da interação entre genes. Pode ser que limitar determinadas doenças, como paranoia, impeça gênios criativos humanos em determinadas artes, como rock pauleira. Não me atrevo a responder essas questões, deixo apenas a minha opinião aqui. O material genético, antes da formação do embrião, pertence aos pais, portanto, é sim direito deles escolher o melhor material genético possível para gerar um filho. Agora, depois que ocorreu a fecundação, que já há a combinação do material genético, aquela criança já é um ser humano com todos os direitos equivalentes a todos os demais seres humanos. Gerar 7 ou 8 embriões para depois escolher qual é o melhor já é altamente questionável do ponto de vista ético. Quanto à questão utilitária, se isso é melhor ou pior, bem, é uma questão secundária face à ética. Mais do que isso, o transhumanismo mostra que existe a possibilidade de terapias genéticas. Você, mesmo sendo saudável, pode usar componentes que melhorem a sua capacidade, sejam tratamentos genéticos,
sejam implantes mecânicos. Nesse caso, eu vejo menos problemas éticos, o corpo é seu, faça o que achar melhor. Vai ser muito divertido ver como funcionam as competições esportivas nesse mundo, mas ainda assim acho algo perfeitamente ético. Outras coisas mais assustadoras envolvem a identificação por chips. Lógico, novamente, você é dono do seu corpo, se você quer usar um chip voluntariamente, pode ser algo bastante prático. A notícia aqui é que substitui cartões de identificação para entrar em empresas, mas já traz um certo receio de controle do governo, porque o cartão, bem ou mal, você consegue se livrar dele. O chip é bem mais complicado. Também a questão do envelhecimento. Em tese, no futuro, você pode ser feito de partes mecânicas e a sua consciência carregada num computador, de forma que você se torne imortal. Essa hipótese, porém, é algo ainda muito remoto no campo apenas das possibilidades. Transferir consciência eu acho pouco provável. Porém, influenciar consciência pode ser algo muito mais perigoso. A grande questão é o que o Fórum Econômico Mundial vê como solução transhumanista nesse grande reset. A maior parte das coisas são conjecturas futuras, nada que esteja pronto agora. Coisas que um dia podem ser verdade, mas ainda não são ferramentas ideais. O Fórum Econômico Mundial não fala como o transhumanismo seria usado nesse grande reset mundial e, diga-se de passagem, até tirou o link dessa página de Human Enhancement do site principal, mas a página continua existindo no archive, o que significa que deixou de fazer parte dos planos ou é uma parte tão sensível do plano que acharam melhor retirar do acesso público. O medo de todos nós é justamente o uso de tecnologia para aumentar só uma característica do ser humano, a obediência. Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley vem à mente. Aquele velho dilema, se existisse um remédio que você tomasse, você passaria a aceitar tudo sem ficar chateado, sem ficar estressado, seria feliz o tempo todo aceitando ordens de outras pessoas. Você tomaria esse remédio? Pensa bem, você teria uma vida longa, alegre, sem nenhuma preocupação, sem nenhum aborrecimento, porque você aceita tudo. O que vale mais para você? Liberdade com aborrecimento e risco, ficando puto o dia inteiro, ou alegria subserviente e segura? Sim, esse pesadelo do Aldous Huxley, em que as pessoas eram gestadas para o papel que iriam desempenhar na sociedade, é uma distopia transhumanista. Mas o mais provável mesmo é que o Fórum Econômico Mundial apenas esperava colocar novidades nas vacinas para a prevenção de doenças do Covid-19. Porque, em última análise, a vacina da Pfizer, que usa mRNA, é uma inovação que pode ser classificada como transhumanista. Ela faz suas células produzirem a proteína do vírus, o seu corpo criar anticorpos para o vírus, sem precisar de nada do vírus, nada além disso. É realmente algo revolucionário e que pode ser classificado como transhumanista. Ao contrário do que algumas pessoas dizem, a vacina não modifica o seu DNA. Nada disso. O mRNA é uma molécula produzida no núcleo das suas células, que sai do núcleo das células e vai até os ribossomos e lisossomos, onde são produzidas proteínas específicas. Aquele mRNA instrui o ribossomo a produzir aquela proteína específica. Depois de produzidas algumas proteínas, o mRNA é descartado pela própria célula. A vacina introduz mRNA específico no seu corpo, que vai chegar a algumas células e ali vai ativar a produção de uma proteína típica do vírus da Covid-19 e depois sumir. O seu DNA não foi alterado em momento algum, nem entrou no núcleo da célula esse mRNA. A proteína gerada é expulsa pela célula e, como se trata de uma proteína estranha a seu corpo, o seu sistema imunológico vai reagir a ela, criando anticorpos. Cria-se anticorpos sem necessidade do vírus. Lógico, eu partilho do receio de uma vacina recém-criada possa gerar outros efeitos. Acho sim que deveria haver mais teste nessa vacina, principalmente para efeitos de longo prazo, antes da aplicação na população em geral. Porém, é importante notar, como eu sempre deixo claro, que a ética vem sempre antes do utilitarismo. Não importa se a vacina é boa ou ruim, se deveria ter mais teste ou não, é seu direito tomar essa vacina se você está de acordo com isso. Da mesma forma, por motivo nenhum, alguém pode ser obrigado a tomar a vacina ou essa ou qualquer outra contra sua vontade.
Eu sinceramente tenho grandes expectativas de futuro com relação a essas vacinas de mRNA, mesmo tendo receio quanto a essa específica agora desenvolvida em tão pouco tempo. E não tem chips de identificação na vacina, eles são muito maiores do que você pensa, não poderiam ser implantados dessa forma. Isso aí é sim teoria da conspiração mesmo. No final das contas, o transhumanismo é uma realidade que certamente vamos nos deparar com ela em algum momento do futuro. A questão toda colocada aqui é essa: a sociedade precisa ser livre de governo para não ser dominada totalmente por um quando essa tecnologia surgir. Nós podemos ver com essa pandemia a ânsia com que governos tentaram forçar pessoas a tratamentos e comportamentos específicos. No mundo transhumanista, em que podem existir receitas para aumentar a sua docilidade, o mundo precisa ser libertário ou será uma distopia absoluta. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!